A chegada do Filipão. Filipão, logicamente, né, Romano? Hoje já vai ter o contato com os atletas na chegada aqui ao Rio de Janeiro, principalmente amanhã, né? Porque hoje a turma já vai chegar em Volta Redonda mais tarde. Aí vão descansar os atletas. Amanhã tem aquela conversa com o Filipão, antes ali da pré-eleição mesmo, a parte tática que será definida pelo Lucas Gonçalves, e o Filipão vai acompanhar tudo. A turma vai querer mostrar serviço a ele. E as dúvidas que poderiam aparecer no time. Arana já começa jogando? É uma possibilidade real, hein? O Arana está sendo testado nos treinamentos para que ele possa começar jogando. O Cudê estava tendo muita cautela com o Arana, mas pela importância do jogador, ficou aí na data FIFA, pode aparecer o Arana na lateral esquerda. Acredito na dupla de zaga com Bruno Fux e com o Gemerson. E lá no ataque, aí que eu quero ver, viu? Posicionamento, Romano. Mas quem sabe um trio, hein? E não mais uma dupla de ataque. Um trio com o Pavon pela direita, Paulinho pela esquerda e o Hulk. O Hulk gosta de fazer gol no Fluminense, viu, Romano? 6 jogos até aqui, ele já fez 7 gols. Você fala uns negócios desses, o Alexandre Simões até me olha aqui. Ô, Edu Panzi, bom dia. Bom dia. Primeiro, o Arana na lateral, que baita reforço, né? Acho que tem que ver até quando ele vai suportar, se ele suporta os 90 minutos. E depois você tem alguma dúvida de que, eu até acredito que nesse jogo não, mas que o Filipão vai fazer isso que o Cláudio falou, 2 volantes e abrindo e colocando 3 atacantes? Assim, inicialmente eu tenho dúvidas que eu não sei como que o Filipão vai usar, qual que é o planejamento dele para dar a cara dele, Filipão, ao time do Atlético. Se ele vai fazendo aos poucos, se ele vai definir de fazer de uma vez para já a turma ir se acostumando, se ambientando jogo a jogo, eu tenho essa dúvida. Mas para esse jogo especificamente contra o Fluminense, que o Filipão chega, se apresenta lá no Rio de Janeiro, até brinquei ontem na turma do bate-bola, ele vai ser o diretor técnico do Atlético. Ele não vai ser o técnico, eu acho que o Filipão vai respeitar muito o trabalho que o Lucas Gonçalves fez nesse intervalo entre Cudê e Filipão. E aí, pensando com a cabeça do Lucas Gonçalves, eu me remeto ao Campeonato Mineiro de 2020, né? Que foi aquele intervalo entre Sampaoli e Cuca, se eu não estiver enganado, que o Lucas Gonçalves dirigiu o Atlético. O Cuca tinha um problema com a mãe dele e o Lucas Gonçalves jogava num 4-3-3, né? Ele jogava com 2 jogadores abertos pelo lado, trouxe o Zarate para fazer o papel de primeiro volante, me lembro que ele usava o Caleb por dentro também. Então pode ser que ele utilize um primeiro volante com essa característica de primeiro volante, provavelmente o Batalha, e aí à frente do Batalha, Zaratio e mais um jogador, talvez o Zaratio pela direita e Johan pela esquerda. Fica essa dúvida se ele vai usar Johan ou Igor Gomes, mas eu acredito em Batalha e Zaratio. E estou apostando em 2 jogadores abertos. Aí o Paulinho pela esquerda com o Pavon pela direita. O Pavon prefere jogar pelo lado esquerdo, mas vinha jogando pela direita. Mas ele não se adaptou bem do lado direito, não? Exato. Ele se adaptou bem pelo lado direito e tendo o Pavon jogando pelo lado direito, com a perna direita, ele pode ser o jogador de ir à linha de fundo. E o Mariano se sente mais confortável não precisando fazer esse ir e vir. Do lado esquerdo, com a presença do Arana, o Arana pode fazer esse corredor pela esquerda intercalado com o Paulinho, que gosta de fazer esse lado, mas o Paulinho é o pé invertido, joga pela esquerda, mas é destro. Então eu acredito nessa formação, Paulinho pela esquerda, Pavon pela direita, com o Hulk centralizado. Não é Hulk centroavante, é Hulk centralizado. É o que a gente fala de falso 9, com muita movimentação, até porque você ficar usando o Hulk só como bater de frente com o zagueiro e jogar de costas pro gol, você perde o que o Hulk tem de melhor. Então você joga o Hulk centralizado e ele podendo trocar de posição com o próprio Pavon, com o próprio Paulinho, não vejo problemas, mas acreditando muito mais no Atlético do Lucas Gonçalves do que no Atlético do Cudê e muito menos do Filipão. Ô Alexandre, dentro do que disse o Edu agora, você acredita que o Filipão possa tentar fazer com o Hulk a função que ele tinha com o Cuca? E eu me lembro muito bem de uma jornada em que o Marcelo Beckler estava de férias e um jogo do Atlético no Mineirão que ele foi assistir. Atlético e Flamengo, exatamente. E ele fez uma reflexão sobre o Hulk, que ele dizia o seguinte: o Hulk começa a jogada como 10 e termina como 9. Isso marcou muito para mim, essa fala dele. Você acredita que com o Filipão ele possa fazer essa mesma função? Olha, o Romano,
Bom dia, né? Bom dia, Edu, Cláudio, quem acompanha a gente. O que eu vejo do Hulk, que eu acho que é mais ou menos isso que o Marcelo falou, né? Começa a jogada como 10, termina como 9. O Hulk é um cara que faz todas, né? Não é incomum a gente ver, inclusive, às vezes, o Hulk caindo pelo lado direito. Não é como ele, nos tempos dele de seleção, com o próprio Filipão, por exemplo, né? Que ele era o cara da direita ali e tinha muita força a jogada dele de puxar para o meio e bater com a perna esquerda, né? Mas o Hulk, eu acho que é meio que esse cara que joga de tudo, sabe? O Hulk é um atacante multitarefas. Então, é um jogador que tem uma qualidade técnica acima da média, principalmente se a gente for pensar em futebol brasileiro e futebol sul-americano, e que tem muita inteligência de jogo, né? Tem muita inteligência de jogo. A gente percebe que o Hulk, ele representa tanto para esse time do Atlético e representa tanto no futebol brasileiro, que até em determinadas partidas em que ele não está tão bem, e eu posso citar uma recente dessas, que eu não lembro se o Edu estava no Mineirão, mas aquele Atlético e Palmeiras do Campeonato Brasileiro, que foi 1-1, né? O Hulk não estava jogando tão bem. Desse ano, aquele 1-1 que o Pavão fez o golaço. Uhum. O Hulk ele não fez uma grande partida, mas ele prejudicou, ele preocupou tanto a defesa do Palmeiras, e o Palmeiras tinha tanto respeito pelo Hulk, né, que só de ter ele em campo. Então eu acho que o Hulk é aquele cara assim que o Hulk do Cuca, o Hulk do Turco, o Hulk do Cudê, se você pegar os números, eu acho que os números mostram muito bem o que é o jogador, são muito parecidos. Então o Hulk é aquele cara multitarefas. Então o que o Filipão mandar o Hulk fazer, tirando o lado de campo, que eu acho que isso só o lado de campo o Hulk não faz mais, o que o Filipão mandar o Hulk fazer, eu acho que ele vai fazer bem e vai continuar tendo o desempenho dele, porque o Hulk ele consegue associar a qualidade com o fato de ser atleta, de se entregar. Então eu acho que o que o Filipão pediu, o Hulk vai fazer. Agora o Edu levantou um negócio muito interessante aqui, que foi o seguinte, o Pavão pela direita pode chegar à linha de fundo e consegue bater com a perna esquerda, o Paulinho jogando pelo lado direito joga invertido. Eles podem abrir uma possibilidade também de abrir um espaço não só para os laterais, mas atacar o corredor por dentro, né? O Paulinho mais por conta do pé invertido, o Pavão menos, né? O Pavão, quando joga pela direita, ele é mais construtor do que finalizador. Ele centraliza menos o jogo porque ele é destro, jogando pela direita. Quando o Pavão joga pelo lado esquerdo, ele é mais finalizador, é aquele cara que corta para o meio para bater, como o Keno fazia, quando atleta do Galo, que jogava pelo lado direito, mas o pé bom era o direito. Assim, vai muito da preferência do técnico. No Atlético Paranaense, por exemplo, o Filipão utilizava esses jogadores de lado de campo para fazerem uma diagonal para o centro. Quem fazia o lado direito no Atlético Paranaense era o Terans. E quem fazia ultrapassagem pelos lados eram os laterais. Assim, eu não consigo ver nesse momento, Romano, o Mariano com essa função. Até porque lá ele tinha o Abner de um lado, né? Eram laterais novo, com mais... né? Isso, exatamente, com mais vigor físico. Tanto que o Cudê descobriu o lado direito do Atlético com Mariano e Pavão. O Mariano fazendo uma saída de 3, sem precisar subir tanto, e o Pavão... Abner e Kelvin, né? Abner e Kelvin. E o Pavão fazendo o lado, né? Abrindo o jogo pelo lado direito, no lado esquerdo quem abria o campo, que a gente fala amplitude, era o Rubens. Assim, quando o Arana estiver bem fisicamente, ele vai ser o lateral esquerdo, não tem dúvida nenhuma, e ele pode fazer esse corredor pela esquerda, com o Paulinho centralizando, fazendo a diagonal. E aí o Filipão mantém o Mariano como seu lateral principal, deixando o Pavão fazendo esse corredor. Ora, de vez em quando ele pode lançar o Saravia, que é um jogador com mais vigor físico, para fazer o corredor pela direita. Mas assim, a gente está analisando o Filipão do Atlético Paranaense. Precisamos ver o Galo do Filipão para falar melhor qual que vai ser o esquema utilizado, o sistema de jogo utilizado, o que ele pensou para cada um dos atletas. Acho que vai demandar um pouco de tempo, não é nos primeiros jogos que a gente vai ver, e eu sigo com a convicção que nesse primeiro jogo contra o Fluminense nós veremos o Atlético do Lucas Gonçalves. Nós não veremos o Atlético nem do Cudê, nem do Filipão. Agora, eu não sei se você concorda comigo, mas assim, pelo que a gente já observou do Filipão, né? O Filipão, ele não tem uma marcação tão alta igual o Atlético exercia, né? É bloco médio. Isso, exatamente. Eu acho que o Pavão pode ganhar mais importância ainda nisso. Porque o Filipão, principalmente fora de casa, ele costuma muito usar
ele costuma muito usar um futebol reativo. E o Pavon, ele tem explosão e habilidade. E para esse tipo de jogo, é muito importante. Então, ele já atravessa uma grande fase, né? Ele já atravessa uma grande fase. Eu acho que ele pode ser o cara que puxa esse time do Atlético. Porque o Filipão gosta muito desse tipo de jogador e a gente pode ver a passagem dele aqui pelo futebol mineiro, por exemplo. O Giovani foi à seleção, né? Foi. Giovani, atacante, que foi revelado no Cruzeiro, teve uma curta passagem pelo América, depois volta para o Cruzeiro. O Giovani foi à seleção, o Euler foi muito usado pelo Filipão, o Paulo Nunes foi muito usado pelo Filipão, esse cara que é o puxador o cara de velocidade, né? Mas que tem habilidade também. Eu acho que o Pavon pode ser meio que esse cara ali. E repara que são todos pela direita. Giovani, Paulo Nunes, Euler, o Filipão gosta. Gosta, é. E um detalhe, né? A gente está analisando aqui a possibilidade do Filipão, que muita gente se esquece, até dezembro do ano passado era treinador. Treinou o Atlético Paranaense, foi vice-campeão da Libertadores. E aí, nesses 6 meses agora, é que ele foi coordenador técnico, né? Mas era o coordenador, era o diretor técnico. Diretor técnico. Mas um diretor técnico que ficava no banco. Que ficava no banco, ou seja, ele também dava ali os conselhos pro Paulo Seguiu Turra. sentindo o cheirinho da grama. Não é difícil afastar. Agora, ô Cláudio, deu para perceber, pela análise dos meninos aqui, que a gente está na expectativa para ver como será esse Atlético no Filipão, né? Com certeza. E o Filipão, logicamente, já conhece o Atlético, né? Enfrentou o Galo aí pelo Furacão já 2 vezes esse ano pela Libertadores e 1 vez no Brasileiro. Então foram 3 jogos, conhece bem esse Galo e aos poucos ele vai colocar o estilo dele. Concordo com o Edu Panzi. Amanhã devemos ver aí em campo o Galo do Lucas Gonçalves, que tem as ideias dele e vai também ajudar muito o Filipão nesse período de transição e na parte também da metodologia de trabalho ali no dia a dia de treinamentos. Romano, daqui a pouco eu volto aqui então direto